A carga binária está matando o seu servidor. E aí, pessoal, tudo 100%? Você já teve problema no servidor do Clique, onde parece que ele ocupa uma quantidade de memória infinita, não importa quanto de memória você coloque no servidor, sempre parece que está faltando memória? Então, provavelmente o problema para isso é a carga binária. Ou você está com um mau dimensionamento também, né? Então vamos aqui, olha só. Binary. O comando binary é usado para carregamento de dados de outro aplicativo ClickSense ou documento do ClickView, inclusive dados de acesso de sessão. Outros elementos do aplicativo não estão incluídos, por exemplo, pastas, histórias, visualizações, itens mestres e variáveis. E lógico, né? Você não pode fazer uma carga do script, porque com a opção no Click Cloud de você criar apenas um script, ao invés de criar um aplicativo QVF, você pode criar só o script e aí tem controle de versão, usuário, aquele negócio todo que você já sabe aí, né? Se não sabe, deixa nos comentários aí que eu gravo um vídeo só sobre isso, tá bom? Somente um comando binary é permitido no script. Quem viu a capa do vídeo aí, né, vai entender a referência do Highlander, né? Só pode haver um. O comando binary deve ser o primeiro comando no script antes mesmo dos comandos set localizados, geralmente no começo do script. Então tá aqui, ó, faz um binary, diz qual é o caminho e etc. Aqui tem um exemplo também, ó, exemplo de carga, beleza? Deem pausa, leiam aí. O link vai estar na descrição para o manual. Aqui do lado vocês estão vendo o meu computador aqui. Se você tem um servidor para análise de dados que ele tem, sei lá, 4 núcleos de processamento, 12 núcleos, é ok, né? 4 núcleos, vamos lá, dependendo do tamanho da empresa, eu sei que não dá para pedir muito. Mas se você tem menos que 4 núcleos de processador, tem alguma coisa errada na tua empresa, né? E a quantidade de memória aqui do meu computador é 32 GB. Então, se na tua empresa o teu servidor tem 8 GB de RAM para ser um servidor de análise de dados, eu acho que o problema não é o clique em si, né? Você está com um problema aí na tua empresa e eu acho que você deveria procurar outro lugar para trabalhar, porque aproveita para a empresa economizar também com o teu salário, né? Porque se a empresa não consegue ter um servidor que seja melhor do que um notebook que o funcionário pode ter na casa dele, o problema não é o clique, concorda? Então, avaliem o dimensionamento do servidor, veja quais são os requisitos obrigatórios ali para você poder instalar o servidor e ter o clique rodando adequadamente. E aí, isso estando ok, vamos fazer uma análise aqui de como que funciona a carga binária e por que que ela é um problema, tá? Então, se eu vou pegar um aplicativo aqui que é bem grande, que tem bastante informação, e a gente vai ver, ó, vou clicar aqui, ele vai abrir esse aplicativo, certo? E a gente vai ver aqui quanto que de memória está subindo. Olha só. Então deu uma bela subida na memória aqui, certo? Se a gente vê aqui, ó, detalhes do aplicativo, o serviço, né, que é o engine aqui, tá com 3.9 GB com esse aplicativo aberto com todas as informações. Então, se a gente vier aqui, quantos dados tem na memória, esse aplicativo aqui está com 21 tabelas, 279 campos, 192.854.069 linhas de dados. Se fossem planilhas do Excel XLSX, seriam 184 planilhas. Se fosse XLS, seriam 2.943 planilhas. Ok? Então, isso aqui é o quanto de dados tem nesse aplicativo. Aí a gente vai vir aqui e eu vou criar um aplicativo novo. Aqui, ó. Binary 1. Abrir. E vamos fazer uma carga binária desse aplicativo aqui. Ok? Então, a tela está pequena aqui porque eu preciso mostrar aqui essa do lado aqui. Então, olha só. É só isso. Binary. E no caso aqui, como eu estou usando o modo Legacy, né? Eu posso só escrever o nome do arquivo, mas se você tiver no Click Cloud
ou se estiver usando o modo de biblioteca, é só colocar a biblioteca aqui e colocar o caminho, colocar o nome do arquivo, ou colocar o ID do arquivo conforme está aqui no exemplo, né? Ó, tá vendo? Você vai usar o ID do aplicativo, se for no Click Cloud ou se for no teu Enterprise, ou você pode inclusive pegar o arquivo QVF ou QVW dentro de um Google Drive da vida ou de um OneDrive e fazer a carga binária dele. Mas não recomendo, vocês vão ver por quê. Vocês não devem fazer isso. Se eu carregar agora esses dados aqui, ó, estou fazendo a carga binária, olha a memória, onde estava e deu um salto. Ou seja, agora eu tenho os mesmos dados em dois lugares na memória. E eu esqueci de desativar o índice, ele vai ficar criando o índice dos campos aqui e vai demorar a minha carga mais do que necessário por causa desse índice que não deveria carregar, não deveria criar. Esse índice só deve ser criado no aplicativo final se, somente se, os usuários do aplicativo usam essa opção de busca geral lá na apresentação final do aplicativo, tá? No extrator, no transformador, esse índice deve ficar sempre desativado. Olha só, 2 minutos e 24 por causa da criação do índice, né? Continuar editando. Create Search Index Reload sempre igual a zero. Por favor, né, clique. Já passou da hora de colocar isso aqui como igual a zero, como padrão, para quando a gente criar um aplicativo novo, isso aqui já vir desativado. E quem quiser ativa isso no layout, né? Não tem para que isso vir ativado sempre que a gente cria um aplicativo novo. Mas, enfim. Vocês viram a alocação de memória, né? Agora a gente tem dois aplicativos. Se eu vier aqui e abrir o modelo de dados, opa, não salvei. Vamos lá. A gente tem todas as tabelas na memória. E nesse outro aplicativo aqui, que é o aplicativo original, mesma quantidade de linhas, tudo, tá, pessoal? Olha lá. Também, já está o layout aqui. Mesmas tabelas, certo? Ó, inclusive as tabelinhas soltas aqui, que são tabelinhas de estatística do modelo, tá? Olha só. 8,4 GB. Agora eu vou criar um novo aplicativo. Vou fazer uma nova carga binária do mesmo QVF. Vou desativar o índice e vou carregar. 9 GB, 9.7, 10 GB, 12. A lua é o limite. Nem, não é o limite. 12 GB no ClickSense. ClickSense Browser tranquilo, né? Pouca coisa sendo usada. Mas o motor do ClickSense, 12 GB de consumo. 1 minuto e 21 para fazer a carga e salvar no disco sem criação de índice, né? Maravilha? Só que agora a gente tem 3 espaços de memória ocupado pelo mesmo volume de dados. E aí eu te pergunto, esse aplicativo aqui, ele tem várias pastas. Vamos lá. Ele tem várias análises aqui, vários dashboards para fazer várias análises. Quando você faz uma carga binária, você vai fazer as mesmas análises? Provavelmente não, porque não faz sentido, certo? Você vai fazer essa carga binária para você ter uma redução de análises, para fazer um resumo, para fazer outras análises. E aí você faz uma carga binária desses dados ali.
No entanto, não faz o menor sentido você fazer uma carga binária para colocar todos os dados na memória e fazer uma carga, fazer uma carga normal para colocar todos os dados na memória e depois fazer uma carga binária de todos os dados para usar 10% dos dados que estão naquele aplicativo, para usar 20, 30, 40%, seja lá o percentual que for, que não seja 100%. E se é 100%, você vai dar acesso ao usuário ao mesmo aplicativo que já tem todos os dados. Você não vai fazer vários aplicativos baseados no mesmo modelo. Nem no Nprint, tá? Eu sei que vai ter gente aí já com os dedinhos coçando, se é que não já comentou sem ter assistido o vídeo, que para o Nprint é importante você fazer uma carga binária, porque no Nprint você vai fazer objetos para gerar relatório, e aí você precisa disso. Não faz o menor sentido, porque principalmente no Nprint, você não vai usar 100% dos dados para o relatório. Se você tem um projeto com 500 milhões de linhas, no máximo no Nprint você vai usar o quê? 100 milhões de linhas de tabelas ali diversas e etc. Então, mesmo para o Nprint não faz sentido, porque o Nprint nada mais é do que um usuário como outro qualquer. Ele é só mais um usuário do aplicativo. Então, ao invés de você ter 100% do Nprint ocupando espaço de memória no teu servidor, você pode ter apenas uma conexão do Nprint com o teu aplicativo principal, que ele vai usar em torno de 10% do que o aplicativo consome na memória, que é o cálculo de estimativa que a gente faz para cada usuário conectado no aplicativo. E lógico, mas tem um objeto específico que eu vou usar, tem lá 5 objetos específicos do Nprint. Cria uma pasta, deixa a pasta oculta lá e o Nprint vai conseguir ver a pasta oculta do mesmo jeito. Eu coloco uma regra de exibição lá que só quando o usuário do Nprint conecta com o aplicativo, essa pasta aparece e todas as outras ficam ocultas, mas nem precisa se preocupar com isso, porque o Nprint é um usuário cego, né? Então ele vai conectar, vai ler os objetos que precisa ler e vai gerar os relatórios sem que você precise duplicar isso na memória. Combinado? E aí também, nos comentários, deve já ter alguém escrito, ou vai escrever, ou já está pensando em escrever, sobre o fato de você poder limpar dados do aplicativo. Então, se a gente chegar aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui, e eu vou fazer aqui ó, um drop table, e aí eu tenho que pegar o nome de uma tabela aqui, vamos ver aqui, ó. Sempre esqueço de salvar. Vício no servidor. No cloud não precisa salvar, né? Ele já salva. No desktop a gente precisa ficar apertando salvar. Eu prefiro o desktop por isso, inclusive. Então, se a gente pegar aqui pegar uma tabela bem grande aqui, que seria essa tabela aqui, ó. 2024 PR boletins. Então, 2024 PR boletins. E claro, né, posso passar mais de uma separada por vírgula aqui, mas observe o seguinte, eu estou carregando tudo, estou fazendo uma cópia da memória de um aplicativo para o outro, vou usar processador, olha lá, vou usar memória para alocar toda essa memória, para depois liberar um pouquinho de memória, ou liberar 50% da memória. Olha o tamanho do esforço que eu estou fazendo para poder alocar essa memória e depois desalocar para usar só uma parte desse aplicativo na carga binária. Qual que é a solução? Deixa ele terminar aqui que eu já mostro. Se a gente ver aqui o modelo de dados, olha lá. Aquela tabela foi removida, então você pode remover tabelas, remover campos, pode fazer várias extrações para reduzir o consumo de memória da carga binária. Tá aqui, ó, a liberação de memória da tabela que eu excluí. Mas você está fazendo um baita de um esforço para poder carregar, realocar para depois limpar, né? Qual que é a solução? O que, que você deveria fazer? Você deveria ter uma pasta. Você deveria ter uma pasta
que é o teu modelo final, e nessa pasta você tem os arquivos separados da melhor forma que você achar que é a melhor forma para ler apenas os arquivos que você precisa. Então, se eu quiser ler, por exemplo, somente os dados 2016, se eu vier aqui, ó, no editor de carga, sofreu para abrir o editor de carga, né? Eu posso simplesmente fazer o load do ano de todos os arquivos de 2024, ou eu quero carregar todos os anos do Paraná. Então, aí vai carregar 2016, 18, 20, 22 apenas do estado do Paraná. Porque aqui no meu modelo de dados, ó, se eu colocar só o estado e asterisco antes e depois, eu vou carregar todo o ano desses asteriscos. Ou ainda, neste caso, eu posso fazer laços de repetição para selecionar apenas os arquivos que eu quero carregar. Cuidado para você não usar laço de repetição de forma errada, tá? Que a gente não precisa de laço de repetição para carregar arquivos, como eu mostrei aqui. Você pode carregar usando o asterisco ou colocando o estado e carregando todos os dados desse estado, ou carregando, colocando o ano, carregando todos os estados do ano específico, ou mais de um ano, conforme você desejar. Porém, se você precisa fazer a carga, eu quero carregar somente esses 3 anos do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo, que são os dados que estão ali na memória, né? Então você vai colocar o ano e o F e o asterisco, ou seja, tudo apenas. Aí ele vai pegar esse estado, carregar esses 3 anos, pegar esse outro, carregar esses três, esse outro, esses três. Então você vai modulando os dados que são carregados no teu aplicativo final, conforme a necessidade, para você fazer as análises, seja setorial, seja resumido, seja distribuído, né? Porque você pode gravar esses arquivos em locais diferentes, em spaces diferentes lá, se você está usando o Click Cloud, e aí tem aquela limitação do espaço. Então você pode criar espaços diferentes, sei lá, vou criar um espaço para cada estado. E aí eu vou dar permissões das pessoas em cada estado, mas a diretoria vai ler os dados de todo estado, então eu vou fazer um laço de repetição para conectar em cada space e pegar apenas os dados necessários para a diretoria e não todos os dados em um aplicativo só e distribuir esses dados para todo mundo. Concorda? Então depende aí da tua necessidade, do teu projeto e o que você analisar, e depende das limitações do teu projeto, você vai avaliar aí o que é mais produtivo e o que vai dar mais resultado para você. Combinado? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.